A série Game of Thrones possui uma adaptação em game de 2012, mas eu venho aqui nesse vídeo de Clássicos Nerd trazer Final Fantasy Tactics. O game está completando 25 anos. Eu vou mostrar aqui como ele possui relações com a série Game of Thrones e House of the Dragon. Querem ver como é que funciona essa questão? Então, vem comigo conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Final Fantasy Tactics é um game da franquia Final Fantasy, possui uma história muito complexa. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo como essa história se aproxima das séries Game of Thrones e House of the Dragon. Se você é fã de House of the Dragon, Game of Thrones e da franquia Final Fantasy, já deixe seu like e vambora conferir. Bom, primeiro eu vou esclarecer que Final Fantasy Tactics foi lançado em 20 de junho de 1997 no Japão, mas foi lançado em 28 de janeiro de 1998 na América do Norte. Então é por conta disso, dessa data, que eu digo que Final Fantasy Tactics está fazendo 25 anos. Vou falar resumidamente a história do game. Nós temos o reino de Ivalice, que é tratado ali na história, e o período da história em que verificamos é logo após uma guerra que durou 50 anos contra um reino vizinho chamado Ordalia. O reino de Ivalice está bem ferrado ali economicamente, as pessoas estão passando necessidade. Não só isso, mas também existe um problema de sucessão ao trono, porque o rei morre e o herdeiro que resta é um bebê. Então ocorre uma disputa, esse regente a ser escolhido para ocupar esse trono de Ivalice. E dois pretendentes surgem aí para fazer essa disputa. Seria o príncipe Goltana, que tem como símbolo um leão negro, e o príncipe Lerg, que tem como símbolo o leão branco. Esses dois grupos disputariam o trono de Ivalice. E essa disputa, esse conflito, ficou conhecido como a Guerra dos Leões. Então nós temos esse ambiente conturbado que nós vamos ver a história se desenrolar. E quem é o protagonista? O protagonista é um rapaz chamado Hamza Beowulf. Os Beowulfs são uma família de nobres que sempre foram honrados cavaleiros do reino de Ivalice. O Hamza, ele é o filho mais novo. Ele tem outros dois irmãos, o mais velho, Daisdarg, o do meio aí, chamado Zalbag, e tem uma irmã que é mais nova que ele, chamada Alma. O Hamza, a gente acompanha ele desde o início de sua trajetória, quando ele ainda é um cadete, quando ele é um escudeiro, ele está iniciando na carreira militar. E ele vai se aprofundando nessa questão da Guerra dos Leões. Ele tem um amigo que é conhecido ali como Delita, que é um plebeu. Esse Delita é um personagem que vai aparecendo em vários círculos de poder ali da história. E tem muitas nuances diferentes e ele chega a se tornar rei lá no final das contas. É muito interessante a trajetória do Delita. Mas vários outros personagens têm uma condição assim de traição, reviravolta, plot twist, mudança de lado. Tem muito isso em Final Fantasy Tactics. Só que em meio a essa disputa do trono de Ivalice na Guerra dos Leões, nós temos uma outra trama, que na verdade é a trama principal. O que a gente acha que é o principal, que é a história principal, que é a disputa do trono, na verdade é só fachada. Tem um outro grupo que está correndo por fora, que está se utilizando, fomentando essa guerra para que os seus interesses sejam completados. É uma instituição religiosa que cultua uma entidade divina chamada Santa Jora. E eles pretendem trazer essa entidade de volta à vida. E para isso, eles utilizam uns artefatos mágicos chamados Zodiac Stones, as pedras dos signos. Com o poder dessas pedras e tal, eles querem então invocar essa entidade. E o interessante é que essa trama vai sendo revelada, o Hamza ele tem acesso a essa informação e vai correndo por fora. Na verdade, em determinado momento ele até abandona essa trama da Guerra dos Leões para se dedicar a essa questão das Zodiac Stones, porque
É uma coisa assim, meio que o que é a disputa por um reino, a disputa por um trono, com relação a uma entidade que pode trazer o caos a todo o planeta. Então, a gente começa a ver uma disputa e uma briga do Hamza e sua equipe contra essa instituição religiosa e os seus soldados. E esses caras, eles em determinado momento, quando eles estão no sufoco, eles utilizam o poder das pedras, as pedras do Zodíaco, e acabam acabam se transformando em demônios, cada um relacionado à sua pedra do Zodíaco, seu signo ali. Então, nós vemos a luta do Hamza contra essa instituição religiosa aí que quer trazer uma entidade apocalíptica de volta à vida. Como eu disse, no final das contas, com relação ao trono, o Delita, que era um plebeu, acaba sendo o governante do trono de Ivalice. Só que, no final das contas, houve tanta intriga que ele acaba sendo esfaqueado pela sua esposa, a Rainha Ovélia. E ele acaba também esfaqueando a rainha. E a cena acaba nesse momento. O Delita, muito angustiado, ele até grita o nome do Hamza e a gente não sabe o que aconteceu dali por diante, se os dois morreram, se um dos dois morreram e tal. Com relação à outra frente da história, a que se tornaria a principal, que é a investida de Hamza contra a igreja de Glabados, a Santa Jora vem à vida. Só que Hamza consegue derrotá-la e meio que sela essa entidade do mal novamente. E há uma grande explosão, a gente até acha que o Hamza morreu, o Hamza e a sua galera morreram ali no final da luta. Só que depois a gente vê que ele provavelmente sobreviveu, mas ele se exila de todo aquele contexto político ali. E o Hamza é dado como morto. O legal é que um cara chamado Oran, ele vem querer trazer a público essa história. Ele tem os manuscritos ali e ele vem trazer a verdade sobre a igreja de Glabados para toda a sociedade. Só que ele é preso, o seu material é confiscado pela igreja e ele é queimado na fogueira como um herege. E tudo isso que nós vemos na história de Final Fantasy Tactics, na verdade, é contado por um historiador, que é um historiador que ele pesquisa sobre a Guerra dos Leões, que ele está muitos anos depois do acontecido, né? E ele se propõe a contar a verdadeira história. Ou seja, o Hamza acabou se tornando... O Hamza e muitos outros personagens aí acabaram se tornando personagens esquecidos da história, apagados. Eles são meio que underground. Então, toda essa história está sendo trazida a público muitos anos depois. Ela foi encoberta por uma questão política e religiosa da época. E aí, pelo que eu falei aqui da história de Final Fantasy Tactics, conseguiram assim associar a Game of Thrones e a House of the Dragon? Bom, além da trama ser uma trama medieval, ser uma coisa de fantasia, ter ali magia, ter alguns... Claro que Game of Thrones e House of the Dragon não tem tanta magia, não tem muito essa questão. Mas esse ambiente de fantasia medieval é o mesmo. E, sobretudo, a questão dessas nuances políticas, religiosas, essas questões de traição, tudo isso nós vemos ali muito presente em Final Fantasy Tactics, House of the Dragon e Game of Thrones. E a disputa do trono. Ao invés da disputa do Trono de Ferro, nós temos a disputa do trono de Ivalice. E mais propriamente House of the Dragon. Nós temos a disputa de duas facções dos dragões, os verdes e os negros. Ali nós temos as duas facções dos leões, os negros e os brancos. Então, até isso nós também temos nessa associação aí. Sobretudo, a questão da disputa pelo trono. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Conheciam? Lembravam a história de Final Fantasy Tactics? Acharam que tem correlação com Game of Thrones e House of the Dragon? Deixa aqui seus comentários. Querem que eu fale mais sobre Final Fantasy Tactics, sobre outro game da franquia Final Fantasy, ou sobre as séries House of the Dragon e Game of Thrones? Deixa aqui seus comentários. E também, deixe seu like, se inscreva no canal se vocês gostaram desse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.